Bom, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur, sou médico diarista da Emergência 1 do Hospital Santa Helena. A gente vai falar um pouquinho sobre a abordagem da crise convulsiva no departamento de emergência, tá bom? O foco dessa aula não vai ser muito em manejo ambulatorial, em diagnóstico etiológico, nada para neurologista, até porque eu não sou neurologista. Então, vai ser uma coisa mais prática, focada no departamento de emergência, no primeiro atendimento mesmo. Vamos lá. Primeiro, porque falar de crise convulsiva, de epilepsia no departamento de emergência. Primeiro, são doenças muito comuns, 8 a 10% da população vai ter uma crise convulsiva em algum momento da vida, embora não seja 8 a 10% da população que vai ter uma síndrome epilética. São queixas frequentes no departamento de emergência e na parte neurológica de neuroemergência, é a terceira causa mais frequente de procura ao pronto-socorro. Só perde para acidente vascular cerebral e cefaleias, tá bom? E principalmente porque são doenças potencialmente graves. Mortalidade geral em pacientes com crise convulsiva gira em torno de 1 a 10%. Só um passo rápido assim antes da gente falar, eu não vou falar de etiologia pediátrica, de manejo da crise convulsiva na criança, mas a principal causa na população pediátrica é crise convulsiva febril, que tem um manejo completamente diferente do que a gente vai falar aqui, tá bom? Uns conceitos primeiro, antes da gente começar no diagnóstico de epilepsia propriamente dito, que é uma crise epilética. Crise epilética ou crise convulsiva, na verdade, crise epilética envolve muito mais do que uma crise convulsiva. É uma ocorrência transitória de sinais e sintomas secundários à atividade neuronal anormal, excessiva ou síncrona. Ou seja, a gente tem um desbalanço entre os mecanismos excitatórios e inibitórios do sistema nervoso central, da parte elétrica do sistema nervoso central. Geralmente são doenças paroxísticas, ou seja, são crises convulsivas, e são doenças estereotipadas, ou seja, tem um determinado padrão de apresentação específico. Epilepsia é uma doença, é uma síndrome caracterizada por uma predisposição à geração de crises epiléticas, ou seja, a pessoa tem uma doença de base que predispõe ela a ter fenômenos epiléticos. Mas isso é mais da parte ambulatorial, mas o critério para a gente diagnosticar uma epilepsia resolvida é um paciente que não tem crise nos últimos 10 anos e está sem medicações anticonvulsivantes nos últimos 5. Isso é importante para a gente que admite um paciente no setor de emergência, ele fala, eu tenho epilepsia, tá, mas quando foi sua última crise? Será que isso ainda não é uma epilepsia resolvida? Isso ajuda a gente a raciocinar nesse sentido. Diagnóstico de epilepsia propriamente dito, a gente tem 3 critérios principais. Um diagnóstico de uma síndrome epilética específica, por exemplo, uma síndrome de West, um diagnóstico, uma epilepsia mioclônica juvenil, ou seja, uma doença sindrômica estabelecida que vai caracterizar um quadro epilético. A gente tem outra alternativa de diagnóstico, são 2 crises não provocadas com intervalo maior do que 24 horas, ou eu tenho uma crise com um risco de recorrência semelhante a ter 2 crises em um intervalo maior de 24 horas, que é um risco maior do que 60% em 10 anos de recorrência, tá bom? Ou seja, se eu tiver 2 crises, uma seguida da outra, o meu paciente convulsionou, ele parou de convulsionar e ele convulsiona dali a 1 hora, isso não caracteriza epilepsia propriamente dito. Ou não, o meu paciente convulsionou, 3 dias depois ele convulsiona de novo e são crises não provocadas, a gente vai falar um pouco sobre o que é isso, aí eu tenho um diagnóstico de epilepsia. Essa parte de risco de recorrência a gente fala mais à frente. Outra classificação importante é a gente caracterizar justamente o que é uma crise provocada ou não, tá bom? Crise provocada, ela é resultante de um processo agudo sistêmico. A gente vai falar um pouquinho sobre os tipos mais comuns, mas, entre outros exemplos, intoxicações, uso de medicações, distúrbios hidroeletrolíticos,
neuroinfecções e assim por diante. Uma crise sintomática aguda, que representa 25 a 30% das crises que a gente vê no pronto-socorro, já é uma crise convulsiva, que ela é resultante de um processo cerebral agudo. Ou seja, dentre 7 dias da instalação de uma doença neurológica, eu tenho uma crise convulsiva em resposta a isso. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre os exemplos, mas na prática, o que a gente mais costuma ver são acidentes vasculares cerebrais isquêmicos ou hemorrágicos ou outros sangramentos intracranianos, e aí TCE, HSA espontâneo, assim por diante. Outra alternativa são crises sintomáticas remotas, ou seja, eu tenho uma anormalidade cerebral, esse cérebro é doente já de longa data, e isso predispõe a ter crises convulsivas. Um exemplo disso que a gente consegue ver aqui é uma sequela de doença vascular cerebral, de AVC, tá bom? Outra classificação, a gente classifica as crises em focais ou generalizadas. Isso é importante tanto para a gente saber manejo, não tanto para manejo agudo, mas principalmente para manejo ambulatorial. Então, a crise focal, que é o que a gente chamava de parcial antigamente, a gente tem basicamente uma crise que ela acomete uma parte específica do parênquima cerebral. A crise generalizada propriamente dita, não, ela acomete o encéfalo como um todo, e isso dois hemisférios. As crises focais, elas podem acometer qualquer função cortical, ou seja, podem ser crises auditivas, crises motoras, sensitivas, cognitivas, comportamentais, disperceptivas e assim por diante. São crises que podem gerar fenômenos específicos. Então, eu posso ter um paciente com uma crise focal é, auditiva, ele começa a ter como se fossem alucinações auditivas, ou não, posso ter uma crise focal motora, que ele tem movimentos motores finos e assim por diante. A crise focal, ela pode ser simples, quando ela se mantém focal todo o tempo, ou pode ser complexa, quando a minha crise focal gera uma generalização secundária, tá bom? Ou eu posso ter uma crise generalizada de início, já desde o começo é uma crise generalizada, e aí a gente vai ter um quadro mais dramático, com perda de nível de consciência e assim por diante. E uma última parte de classificação são os movimentos convulsivos que eu vou ter no meu paciente. Então, eu posso ter uma crise tônico-clônica generalizada, que é o que a gente mais comumente vê em fenômenos convulsivos no pronto-socorro. Então, é aquela crise que tem uma fase tônica de contratura muscular exacerbada e uma fase clônica, que são aqueles movimentos involuntários bruscos, com grande amplitude de movimento. Posso ter crises de ausência, que tem um manejo um pouco diferente. É difícil a gente ver crise de ausência no departamento de emergência, são manejos mais ambulatoriais, em que o paciente tem uma ausência da sensopercepção, depois ele retoma, mas a gente não vê movimentos convulsivos propriamente ditos. Às vezes a gente vê alguns movimentos mastigatórios de automatismo. Crises mioclônicas são um pouco mais sutis, movimentos mais sutis, e as crises atônicas é uma perda de tônus muscular completo. Eu vou colocar esse vídeo rapidinho para vocês verem os tipos de crise convulsiva que a gente tem. Então, aqui a gente tem uma crise parcial, crise focal simples, motora. A gente vê movimentos motores de um grupamento muscular específico, você vê que o outro membro não tem nenhum acometimento motor, e isso não gera uma generalização. Diferente da crise focal complexa, que ela começa com movimentos mais simples, focais, e aí ela tem uma generalização secundária. Então, aí evolui para uma generalização. Aqui é uma crise focal simples, então a gente vê que ela começa a ter alguns abalos de musculatura, e aí ela generaliza após.
Crise de ausência, ou seja, o paciente tem uma ausência da percepção, uma perda da percepção propriamente dita, e depois ele volta, e raramente esses pacientes percebem o que aconteceu. Crise atônica, então a perda completa de tônus, essas crises dificilmente são identificadas como crises convulsivas, normalmente entra no diagnóstico de síncope. Uma crise tônica, então a gente tem uma contratura muscular, um aumento do tônus muscular exacerbado. A crise tônico-clônica generalizada, que é a que a gente mais comumente vê em ser identificada, né, é a mais fácil de identificar. Então, eu tenho uma fase tônica de contratura e aí eu evoluo com os movimentos clônicos, que são esses movimentos de amplitude maior. E aí a fase tônica. Por fim, o movimento mioclônico, são movimentos mais rápidos, mais sutis, sem envolvimento de grandes grupamentos musculares, como a gente viu nas crises clônicas, e frequentemente passa desapercebido, tá bom? Principalmente em crianças. E depois, por fim, uma coisa que é bem específico do fenômeno convulsivo em relação a diferenciais é o pós-ictal. O pós-ictal um período após a crise convulsiva que pode ser caracterizado por vários acometimentos neurológicos. Então, o paciente pode ficar com confusão mental, rebaixamento de nível de consciência, dificuldade de fala, sonolência, amnésia, alteração senso-perceptória, até alucinações. Pós-ictal, isso é uma coisa que frequentemente a gente vê errado, principalmente em triagem de pronto-socorro. Pós-ictal não é um período de tempo, não é assim, a 1 hora depois da crise convulsiva. Isso não existe, tá bom? O pós-ictal pode durar minutos, pode durar dias. O que vai me dizer se o paciente está em pós-ictal ou se ele recobrou o estado neurológico basal dele é o quadro clínico, né? A avaliação clínica e o exame físico neurológico do paciente, tá bom? Por fim, estado de mal epilético é o nosso contato na sala de emergência com um paciente com crise convulsiva. A gente caracteriza como toda crise convulsiva que dura mais do que 5 minutos, ou seja, eu tenho um paciente que ele começou a convulsionar e ele continua convulsionando mesmo depois de 5 minutos da apresentação, ou eu tenho crises recorrentes sem que o paciente retome o nível de consciência basal no período intercrítico, ou seja, ele convulsionou, continuou completamente rebaixado do ponto de vista neurológico e ele continua rebaixado e ele volta a convulsionar após, entendeu? Em momento nenhum ele recobrou o nível de consciência, ele voltou à normalidade neurológica. Por que é importante a gente identificar o estado de mal epilético? Porque ele traz um maior risco de dano neurológico pelas crises recorrentes ou pela crise persistente, tem uma menor taxa de resolução espontânea. Aqui, à direita, essa imagem de um artigo que mostra o estado de mal que a gente chama iminente, ou seja, a partir de 5 minutos eu preciso tratar meu paciente com crise convulsiva porque ele está no estado de mal iminente. A partir de 30 minutos, ou seja, um T2, que ele mostra aqui no artigo, eu tenho um estado de mal epilético instaurado, definitivo, ou seja, a partir desse momento eu tenho um risco muito aumentado de dano neurológico secundário. Isso muda um pouquinho, por exemplo, o estado de uma crise epilética de ausência, a gente tem que o estado de mal nesse paciente é a partir de 10 a 15 minutos, e esse estado
o T2 de maior risco neurológico, muitos artigos dizem que nem chega a existir, tá bom? Mas para a nossa prática, o que a gente vê mais comumente no pronto-socorro é um T1, ou seja, eu preciso tratar a partir de 5 minutos, e um T2 de risco neurológico maior a partir de 30 minutos, tá bom? Crises sintomáticas agudas, ou seja, lembrando, é uma crise convulsiva associada a um fenômeno neurológico agudo. Quais são as causas que a gente vê mais comumente no pronto-socorro? Então, AVC ou AIT é o mais comum da gente ver. Hemorragias intracranianas, tanto traumáticas quanto espontâneas, trombose venosa cerebral, um diagnóstico diferencial importante, TCE, eclâmpsia, lesão hipóxico-isquêmica, por exemplo, o paciente pós-parada, abscesso cerebral, neuroinfecções em geral, enxaqueca e doenças autoimunes, então são um pouquinho mais raras. Eu deixei essa revisão sistemática da Cochrane sobre tratamento farmacológico para crises convulsivas associadas a TCE. É uma coisa que a gente costuma ver com uma certa frequência no pronto-socorro e muita gente não trata da forma adequada, tá bom? Tem essa meta-análise eu não lembro a data dela exata, se não me engano, 2017, que ele comparou alguns estudos de tratamento de crise convulsiva em TCE. A gente vê que nessa meta-análise da esquerda, a gente tem um benefício importante de tratamento na apresentação. Isso aqui é a apresentação de epilepsia precoce, ou seja, nos primeiros 7 dias, e à direita a epilepsia tardia, tá bom? Então, o que a gente vê? O tratamento anticonvulsivante profilático de crises convulsivas, ele tem um benefício importante nos primeiros 7 dias, em termos de prevenção de crises. Agora, o paciente teve um TCE grave, eu trato ele, esse tratamento anticonvulsivante profilático não tem benefício a partir de 7 dias da apresentação, tá bom? Crises provocadas, ou seja, causas não neurológicas que podem levar à crise convulsiva. Aí a gente tem inúmeras. As principais que a gente vê no pronto-socorro, que eu acho mais importante ressaltar, álcool e drogas, principalmente libação alcoólica ou mesmo etilista crônico, intoxicações exógenas, e aí várias, distúrbios hidroeletrolíticos, então, os eletrólitos que a gente pode ter que predispõem à crise convulsiva, basicamente todos, com exceção de potássio. Potássio não tem correlação com o fenômeno convulsivo. Então, se eu pego um paciente que convulsiona e ele tem uma hipocalemia leve, se ele tem uma hipercalemia moderada, não foi isso que causou a crise convulsiva do meu paciente, tá bom? Uremia, principalmente paciente renal crônico, causas hipóxicas, hipertiroidismo, crise tireotóxica, porfiria um pouco mais raro, e algumas medicações. Então, que vale chamar atenção opioides, tá bom? Alguns antibióticos, principalmente imipenem, cefepima e quinolonas, e algumas outras medicações como antipsicóticos, bupropiona, lítio, antidepressivos de recaptação de serotonina, tricíclicos e assim por diante. Para pacientes que já são epiléticos de base, o paciente te fala, olha, eu tenho epilepsia, eu já trato, eu tomo medicação e tudo mais, a causa mais comum é uma aderência medicamentosa. É o paciente que tem ali, está tratando com valproato, ele jura por Deus que ele toma o remédio. E quando a gente vai avaliar, conversar principalmente com membros da família, esposa, pais, filhos, a gente vê que não é a realidade, tá bom? O que a gente tem de mais comum. Crises provocadas, que são essas crises que eu falei aqui, geralmente são generalizadas. É difícil a gente ver um paciente com uma crise focal, ou seja, abalos convulsivos, por exemplo, mioclônicos na mão, e falar, não, é por conta de uma hiponatremia. É mais raro, tá bom? Não é impossível, mas é muito raro de acontecer. A única exceção a isso é hipoglicemia. Então, hipoglicemia pode dar crise focal, pode dar déficit neurológico focal, e isso ser justificado pela hipoglicemia. Mas, via de regra, crises provocadas, a gente vê crises generalizadas, tá bom?
E etiologias de escape de crise. Meu paciente já é epilético de base e ele acaba convulsionando. Quais são as etiologias mais comuns? Então, principalmente estresse emocional, privação de sono, cansaço, fadiga, consumo de álcool, principalmente libação alcoólica, febre, fenômenos infecciosos. Então, a importância nesses pacientes é a gente fazer um rastreio infeccioso. Estímulos luminosos, a gente acaba vendo isso mais agora no Covid, não tanto, mas em baladas, em festas com aquelas luzes estroboscópicas. Alteração hormonal, exercício físico extenuante, principalmente uma aderência. E aí, alguns anticonvulsivantes, por exemplo, fenitoína, a gente consegue fazer dosagem sérica, dosagem do nível sérico da medicação. Então, se eu tenho minha dúvida se o paciente está tomando ou não a medicação, eu posso solicitar a dosagem sérica desse anticonvulsivante que ele faz uso, e aí eu vou conseguir avaliar. Se ele está numa subdose sérica, eu já sei que ou ele está usando uma subdose terapêutica, ou ele não está usando a medicação, tá bom? E aqui algumas dicas para manejar paciente já epilético no pronto-socorro. Se você perceber que ele está numa subdose, preferir aumentar o anticonvulsivante que ele já está fazendo uso, se isso for possível, tá bom? Do que associar um outro anticonvulsivante. Então, não faz muito sentido. Meu paciente faz uso de valproato e eu pego ele num escape de crise, eu associar, por exemplo, fenitoína, tá bom? É mais fácil eu aumentar o valproato que ele faz uso do que eu associar um segundo anticonvulsivante, até pensando em perfil de efeito colateral. E se o paciente está estável, ele teve uma crise convulsiva, ele voltou a nível de consciência dele, ele não está em estado de mal e ele se apresenta ao pronto-socorro, não usem medicações intravenosas, tá bom? Principalmente dentalização. A gente tem um arco reflexo problemático no pronto-socorro, que é o paciente tem uma crise convulsiva, ele chega no pronto-socorro, ele ganha uma dentalização, ele ganha 3, 4 ampolas de fenitoína na veia, entendeu? Isso não é o correto. Não é o correto, não é necessário, expõe ele a efeitos colaterais da medicação, tá bom? Então, principalmente para dentalização, mas mais ainda para benzodiazepínico, tá bom? Então, o paciente convulsionou em casa, ele chega no pronto-socorro andando, Glasgow 15, exame neurológico normal, pelo amor de Deus, não façam 10 miligramas de diazepam na veia desse paciente, vocês só vão conseguir um paciente rebaixado, tá bom? E aí, entrando um pouquinho nos diagnósticos diferenciais, principal diagnóstico diferencial de crise convulsiva, especialmente não presenciada, é síncope, principalmente síncope cardiogênica, tá bom? Eu trouxe esse estudo da Associação Americana de Neurologia, que eles fizeram uma análise videométrica de 42 pacientes que tiveram síncope induzida. Ou seja, eles fizeram um protocolo de hiperpneia, ortostase e manobra de Valsalva, em que eles induziam uma hipóxia cerebral transitória. Então, esses pacientes tinham síncope induzida, tá bom? E só para vocês verem o quanto é difícil a gente ter essa diferenciação. Deixa eu avançar um pouquinho. Pronto. Aqui é o protocolo do paciente. Ele faz uma hiperpneia, ortostase e faz uma manobra de Valsalva. E aí eles induzem uma hipóxia cerebral. E olha a síncope desse paciente. Ele tem abalos motores e depois
eu mostrar. Aqui. Então, percebam, esses pacientes estão com síncope, eles não têm nenhum mecanismo de epilepsia na apresentação deles, mas ainda assim eu vejo movimentos seriam convulsivos, por assim dizer. Então, o que o estudo mostrou foi que eu tive movimentos mioclônicos, aqueles movimentos mais sutis, em 90% dos casos. Em 79% dos pacientes, ou seja, a imensa maioria, eu tive desvio cefálico, desvio de olhar conjugado, automatismo oral, e também ocorreram, embora em menor casos, postura de extensão anormal, mordedura de língua. Então, assim, não é única e exclusivamente que eu vejo o paciente. Ele teve movimentos durante a perda de consciência. É crise convulsiva. Não é tão simples, tá bom? Então, esse quadro ajuda a gente um pouco nesse diagnóstico diferencial de síncopes para crises convulsivas. Então, as síncopes geralmente são circunstanciais, as crises convulsivas geralmente são espontâneas, ou seja, eu não tenho nenhum fator que deflagra isso, não tenho atividade física exacerbada, não tenho exposição a calor, assim por diante. A síncope tem uma duração muito rápida, muito fugaz, então o paciente que perde a consciência pouco tempo depois, ele já recobra o nível de consciência dele. A queda na síncope ela é uma queda muito mais flácida, mas ela pode ser rígida também. Convulsões, geralmente na crise convulsiva, são convulsões um pouco mais prolongadas, com movimentos rítmicos, aqueles movimentos estereotipados. Os olhos, a gente pode ajudar a gente a diferenciar. A cor da pele, uma pele mais pálida nas síncopes. Aí algumas coisas que falam mais a favor de crise convulsiva, se a lorreia fala mais a favor, mordedura de língua, então paciente que morde a língua, vejo ele com quadro de mordedura de língua, principalmente mordedura lateral da língua, e principalmente, uma das coisas que principalmente ajuda a gente a diferenciar as duas coisas o pós-ictal e o tempo para recuperação, tá bom? Então, síncope não vai ter pós-ictal. O meu paciente vai sincopar, ele vai recobrar o nível de consciência e ele vai voltar normal, por assim dizer. O paciente com crise convulsiva, não, ele demora um pouco mais para voltar e quando ele volta, ele pode voltar no pós-ictal. Eu vou aproveitar essa pergunta da Yara do chat para falar desse próximo estudo. Então, esse estudo americano, eles viram italiano, eles viram o valor diagnóstico da incontinência urinária, porque é uma coisa muito frequente de ser valorizada, principalmente por familiar, em atendimento pré-hospitalar, tá bom? Então, o paciente vem para a gente no pronto-socorro falando, doutor, teve uma crise convulsiva, ele se urinou, teve liberação esfincteriana e assim por diante. E o que eles viram foi que liberação esfincteriana tem uma sensibilidade de 38% para a crise convulsiva e uma especificidade de 57%, ou seja, próximo a 50%, que é a mesma coisa de eu jogar uma moeda para cima, entendeu? Então, meu paciente teve estava sendo exposto a, por exemplo, uma punção venosa, e ele teve um rebaixamento do nível de consciência com liberação esfincteriana, esse paciente pode ter tido uma síncope vasovagal, entendeu? Não é a liberação esfincteriana isolada que vai me falar que esse paciente está convulsionando, entenderam? Então, não se amarrem tanto à liberação esfincteriana, ela é um marcador muito ruim para a gente pensar em crise convulsiva, tá bom? E um outro diferencial que são as convulsões não epiléticas psicogênicas, que a gente popularmente chama de SINEP,
como que eu vou pensar num paciente que está simulando aquilo, um fenômeno conversivo, um fenômeno psicogênico. Então, tem esse estudo de 6 sinais que a gente acaba diferenciando uma coisa da outra. O paciente com uma crise psicogênica, ele costuma estar com os olhos fechados, então ele próprio fecha o olho. Movimentos da cabeça, isso não é muito comum em crise convulsiva epilética. O paciente fica girando a cabeça para os lados, movimentos fora de fase, ou seja, ele mexe os braços para todos os lados, gira o corpo, são quadros muito mais floridos e exuberantes. Rotação de corpo, isso é uma coisa que não é muito vista em crise convulsiva epilética, e principalmente a evolução. O paciente que tem uma convulsão, ele convulsiona até o momento em que ele cessa. Ele pode ter uma reentrância de crise, convulsionar novamente? Até pode. Mas o paciente com crise epilética não psicogênica, ele convulsiona, aí ele melhora, aí ele convulsiona de novo, ele melhora, aí ele convulsiona um pouco menos, aí ele piora, aí ele vai e vem, e assim por diante. Então, são quadros que, embora a gente não possa bater o martelo só por isso, levam a gente a pensar no diagnóstico de SINEP, tá bom? Um fenômeno psicogênico. Aqui só uma tabelinha falando sobre isso. Então, crises psicogênicas, geralmente paciente com olhos fechados, muita rotação de corpo e cabeça, não costuma ter liberação esfincteriana, porque o paciente que está com uma crise psicogênica, ele não vai se urinar para formar a cena que ele está tendo. Vocalização é comum da gente ver em crise psicogênica, então, paciente que fica, ai, 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 meu Deus, e ninguém, teoricamente, numa crise generalizada, fica falando durante a convulsão e assim por diante, tá bom? Isso ajuda a gente a diferenciar no pronto-socorro. Outra coisa, o risco de recorrência. Então, lembram, para eu ter um diagnóstico de epilepsia, eu tenho que ter pelo menos uma crise e um risco de recorrência maior que 60% em 10 anos. Ou seja, onde que eu vejo isso? E isso, gente, é importante para a gente pensar em tratamento medicamentoso contínuo. Ou seja, eu vou iniciar no departamento de emergência um anticonvulsivante para esse paciente, eu vou introduzir um valproato, uma fenitoína para esse paciente no pronto-socorro, ou vai encaminhar ele para avaliação ambulatorial antes? Então, a gente vê que uma crise provocada, risco de recorrência muito baixo, 28%. Crise espontânea já aumenta um pouco mais, 38% a 50%, mas ainda assim não preenche critério para epilepsia. Se eu tenho 2 crises maiores do que 24 horas, aí eu tenho um risco maior do que 60%. E mesmo para crises sintomáticas agudas ou remotas. Eu vejo que paciente que teve um AVC e ele convulsiona, eu tenho um risco de 33%. Então, não é uma epilepsia propriamente dito. Eu não preciso obrigatoriamente introduzir um anticonvulsivante para esse paciente. É diferente de um paciente que tem uma sequela de AVC, tem um core de encefalomalácia grande, geralmente, que a gente vê nesses pacientes, que tem já um risco de 71,5%. A mesma coisa vale para paciente com tumor de sistema nervoso central. Então, paciente que tem um tumor e ele convulsiona uma crise, ele já tem um risco muito grande. E lembrar que mais de uma crise no intervalo menor do que 24 horas não aumenta o risco de recorrência quando comparado a uma crise única. Então, meu paciente convulsionou e ele nunca mais convulsiona, ou o meu paciente convulsionou e 1 hora depois ele convulsionou de novo, esses pacientes têm o mesmo risco de recorrência, tá bom? A longo prazo. O Carlos, fazer uma pergunta. Pode falar, Carlos. Só para dar um exemplo hoje, que tinha uma paciente que estava com crises convulsivas, passou durante a noite toda tendo crises, mas quando ela teve, durante o período que eu estava observando, ela tinha umas crises muito curtas, então, e igual você falou, né? Olhos fechados,
rotação do corpo, não tinha o pós-ictal, ela voltava já perguntando o que tinha acontecido, mas só que daí eu optei por intubação pelo histórico dela, já que o neuro tinha falado que era uma paciente que, na outra internação, ela teve que ser intubada 3 vezes por causa de crises convulsivas. Então, ela tinha várias crises durante um período curto de tempo, assim, de horas. Então, eu vi que não estava a característica mesmo da crise convulsiva, mas eu também não quis menosprezar o achado, né? Então, tem bem isso daí. Hoje eu acho que ficou bem característico quanto a isso. O olho fechava, não tinha trismo, movimentos, ela fazia rotação do corpo, então e eu até solicitei a avaliação do psiquiatra para ver também essa questão, porque ela falava o tempo todo de negação, que não aguentava mais aquilo, e para mim aquilo dali era uma psicogênica pura. Exatamente. Nenhum dos diferenciais que a gente vai ter, seja síncope, seja crise convulsiva, seja SINEP, nada é tão simples, principalmente na hora do calor do momento, né? Na hora que a gente está com o paciente ali na nossa frente. Aqui, mais do mesmo, então, são fatores preditores de recorrência muito importante. Então, uma lesão cerebral prévia, e aí o que a gente vê mais comumente no pronto-socorro é neoplasia do sistema nervoso central ou alguma sequela, seja de doença cerebral vascular ou de neuroinfecção prévia. Se eu tiver um eletroencéfalo com atividade epileptiforme, ou seja, se eu caracterizar uma síndrome epilética, e principalmente se eu tenho uma neuroimagem com uma lesão capaz de predispor à epilepsia, tá bom? Então, principal que a gente vê no pronto-socorro é tumor, tá? Crises noturnas também. Quando o paciente está com uma crise, ele estava dormindo e ele começa a convulsionar, isso nos estudos tem um risco de recorrência maior. E por fim, a questão de se eu libero esse paciente ou não. Eu tenho um paciente que ele teve um único fenômeno convulsivo, que eu estou atribuindo que é convulsivo, que é epileptiforme. Eu posso mandar esse paciente para casa, eu deixo ele em observação para avaliação do neuro, eu introduzo um anticonvulsivante. Então, o que esse estudo mostrou? Foi um estudo francês, prospectivo, que eles viram preditores para a recorrência precoce de crises nos pacientes admitidos no departamento de emergência. E o que eles viram é que se esse paciente, eu fiz uma avaliação inicial, eu vi um risco de recorrência baixo, e eu mantive ele em uma observação, e o que é uma observação neurológica para esses pacientes? Eles viram que o tempo médio para a recorrência de crise precoce foi 120 minutos, 2 horas. E mais do que 85% recorreu em 6 horas. Então, eu manter esse paciente numa observação neurológica de 6 a 8 horas é seguro para eu prever recorrência precoce de crise, tá bom? Lembrar que é recorrência precoce, não é ele convulsionou agora e ele convulsionou daqui a 6 meses. Não, é precoce, é nos próximos dias. E alguns fatores de risco. Então, meu paciente teve 2 ou mais crises num período maior de 24 horas, lesão do sistema nervoso central e crises noturnas, é o que a gente já falou. Tá bom? Então, agora para a parte prática do manejo do nosso paciente no departamento de emergência, que é a parte final da nossa aula, um caso clínico para a gente ilustrar. A gente tem um homem por volta de 30 anos, ele é coordenador médico de um pronto-socorro, tem sobrepeso associado. Ele deu 60 horas de plantão direto, estava saindo do hospital e ele foi visto por funcionários caído ao solo, desacordado, apresentando abalos convulsivos tônico-clônicos generalizados, tá bom? Lembrando que a gente está no pré-hospitalar, a gente está na rua, tá bom? Então, os colegas de trabalho que estavam acompanhando ele na saída do plantão falam que ele fazia uso de uma medicação psiquiátrica, mas eles não se recordam o nome. E eles não sabem Para falar, informar eu sobre... tenho 28 anos, tá? Então não sou eu aí. Não era Isso o aí. Álvaro.
e não saber informar sobre o uso de álcool, outras substâncias e outros antecedentes comórbidos, tá bom? Então, assim, o que a gente faz com esse paciente no pré-hospitalar, tá bom? Pouca gente aqui, essa aula é para o pessoal do hospital, então pouca gente trabalha com pré-hospitalar, mas isso é importante porque nós somos profissionais da área da saúde, então a gente está correndo o risco, entre aspas, de a gente estar no shopping e alguém cai desacordado do nosso lado, tá bom? E é nosso dever, faz parte do juramento que a gente fez, a gente prestar socorro a esses pacientes. Então, o que eu posso fazer no pré-hospitalar? O que eu posso fazer na rua, tá bom? Então, principalmente, não só o que fazer, mas o que não fazer, principalmente. Então, é importante eu cronometrar o tempo de convulsão para passar para a equipe do serviço médico. Então, lembrar dos nossos tempos de estado de mal, maior do que 5 minutos. Eu preciso ver quanto tempo dura essa crise. Obviamente, eu preciso ligar e pedir socorro, pedir ajuda. Então, vou ligar para o SAMU para solicitar um serviço médico próprio. Não tentem segurar o paciente à força, deixem ele convulsionar, não tentem segurar os braços para impedir que ele se mexa, porque ele vai se machucar. Não façam isso. O paciente que estiver convulsionando, ele vai ter o estímulo motor. Se vocês segurarem ele à força, a depender da força sua e do paciente, vocês podem trazer um problema maior para ele. Procurar identificação, telefones de contato, virar o paciente de lado, isso é muito importante, lembrar da cialorreia que esses pacientes têm e do risco de broncoaspiração, então virar ele de lado para evitar a broncoaspiração, proteger a cabeça dele, porque uma coisa é esse paciente ficar se debatendo, batendo braço, mão no chão, ele pode ter um machucado, escoriação, tudo mais, mas não traz um risco muito importante para ele. Agora, a cabeça, se ele ficar batendo a cabeça no chão, logicamente ele vai ter um problema maior. Afrouxar roupas apertadas, então, se o paciente estiver com gravata, estiver com um colar muito apertado, afrouxar para melhorar o retorno venoso do sistema nervoso central. E, acima de tudo, isso é uma coisa que muita gente leiga faz, não coloquem coisas na boca do paciente de sentido de ele vai morder a língua, ele vai enrolar a língua. Deixa ele morder a língua. É melhor ele morder a língua do que ele morder o seu dedo, do que ele morder um pedaço de ferro, quebrar um dente e assim por diante. Colocar a mão na boca de um paciente que está convulsionando para tentar impedir que ele morda a língua dele, você se expor a um risco muito grande, tá bom? Dele te morder, porque se ele está num estado convulsivo, esse paciente pode inclusive ter trismo, ter um cerramento da mandíbula muito forte. Então, não façam isso, tá bom? A avaliação primária, então, inclui estabilização do paciente, cronometrar o tempo de início, oxigenação, então fornecer oxigênio para esses pacientes, seja por catéter nasal, seja por máscara, iniciar a monitorização contínua, sinais vitais, eletro, destro, isso é muito importante, e coletar exames apropriados. Isso nos primeiros 5 minutos, que é o que a gente chama de fase de estabilização. Então, abordagem de paciente grave, levar para a sala de emergência, monitorizar oxigênio, se o paciente tiver um comprometimento respiratório, acesso venoso é importante, exames, e o destro, não se esqueçam do destro, pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que a enfermagem, graças a Deus, tem muito mais incorporado do que nós médicos, porque passa batido, muito médico bom esquece e usa fenitoína para tratar a hipoglicemia, tá bom? Lembrar de pacientes com etilismo crônico, desnutrição importante, associar a tiamina para prevenção de síndrome de Wernicke-Korsakoff, tá bom? É uma coisa que às vezes a gente esquece no pronto-socorro. Avaliação inicial, ABC, via aérea, respiração, parte hemodinâmica, e lembrar, foca nisso primeiro. Não corre para abrir psicobox e pegar diazepam, não precisa. A maioria das crises, mais de 90% das crises, cessam nos primeiros 5 minutos. Não é obrigatório você dar diazepam, dar benzodiazepínico ou nenhuma outra medicação
paciente que começou a convulsionar agora, tá bom? Estabiliza ele inicialmente, foca nas outras coisas, aspira a sua medicação, deixa ela pronta, mas não precisa. Tudo bem, assim, ó, não é criminoso fazer diazepam, o paciente começou a convulsionar agora, mas não é fundamental, tá bom? Na avaliação primária, caracterizar a crise, as condições que ocorreu, fatores precipitantes, falar com quem presenciou a crise, às vezes familiar, esposa, pais que estavam juntos, verificar eventos prévios, lembrar que 20 a 60% dos pacientes que têm uma primeira crise convulsiva, eles já convulsionaram antes na vida, tá bom? Então, caracterizar isso. E por que é tão difícil caracterizar isso? Vou mostrar esses 2 vídeos rapidinhos para vocês, para ver a dificuldade que é interpretar uma crise convulsiva. Olha essa menininha, que ela tem alguns sons e ela tem a dificuldade de pegar um objeto e ela está conversando, ela está sorrindo, tudo mais. Isso foi uma crise convulsiva, uma crise mioclônica infantil, tá bom? Da mesma forma, aqui a gente tem outro. Bebezinho. Ele começa a ter algumas caretas, alguns automatismos de face, alguns movimentos inespecíficos, e é um fenômeno convulsivo, é uma crise convulsiva mioclônica, tá bom? Que às vezes passa batido, às vezes é sutil e a pessoa não identifica, tá bom? Então vale a pena esmiuçar um pouquinho mais a história. Claro, sempre antecedentes pessoais, medicações, uso de substâncias, causas, a gente investigar, fazer uma avaliação cardiológica, o paciente cardiopata tem uma arritmia de base, é importante a gente avaliar, fazer um exame neurológico completo, nível de consciência, Glasgow, pupilas, rigidez de nuca, avaliar a parte de motricidade, déficit focal, lembrar que pacientes com crise convulsiva, eles podem ter déficit motor pós-ictal, tá bom? Isso a gente chama de paralisia de Todd. É um difícil diagnóstico, porque eu não sei se esse paciente teve uma doença cerebrovascular e aí ele teve um déficit motor da doença cerebrovascular dele e acabou convulsionando, foi uma crise sintomática aguda, ou se esse meu paciente teve uma crise não provocada e aí ele evoluiu no pós-ictal com uma paralisia de Todd. Então, é importante caracterizar o que veio primeiro, tentar desmiuçar isso com os familiares. Olha, ele estava bem, aí ele paralisou o braço, e aí ele convulsionou e aí não estava mais mexendo o braço. Parte de linguagem e compreensão também é importante de avaliar. A afasia pode até ser pós-ictal, mas lembrar que geralmente é uma afasia que vai melhorar em alguns minutos até 1 hora, tá bom? Exames complementares, então, nos exames para avaliação de uma primeira crise convulsiva no pronto-socorro, glicemia arterial importante, PCR para avaliação de infecções, eletrólitos todos com exceção de potássio, função renal, gaso arterial, hemograma, CPK, troponina, beta-HCG para mulheres em idade fértil, isso é importante tanto para avaliar as nossas medicações para pacientes gestantes, como as outras condutas que a gente vai tomar. Enzimas hepáticas, coágulo, nível sérico de anticonvulsivantes, o paciente já faz uso. Eletrocardiograma, lembrar do diagnóstico diferencial com síncope. Às vezes eu estou idantalizando e o paciente tem um BAVT e está fazendo hipofluxo, entendeu? Então, lembrar das outras causas. Tomografia de crânio, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Eletroencefalo, considerar e considerar líquor, especialmente se eu tiver sinais de neuroinfecção, tá bom? Ou então um paciente imunossuprimido, que aí eu penso numa meningite, numa meningoencefalite que pode estar predispondo à crise convulsiva. Tomografia de crânio. Todo paciente epilético que tem escape simples de crise ganha uma tomo de crânio? Não necessariamente, tá bom? Não precisa toda vez que esse paciente tiver um escape de crise, eu fazer uma tomografia de crânio nele. Quando que eu vou considerar fortemente uma tomografia de crânio num paciente que convulsiona? Se tiver TCE associado, meu Deus, o paciente teve um TCE e ele convulsionou, é criminoso eu não pedir uma tomografia, tá bom? Etilista, que geralmente tem muita queda, associação com subdural crônico, então vale a pena. Usuário de substância pelo mesmo motivo. Teve uma mudança aguda no padrão de crise, ou seja,
O paciente sempre é epilético e a família te conta, não, ele tinha sempre convulsões e durava 1, 2 minutos, mas agora ele está convulsionando há 10 minutos. Vale a pena uma neuroimagem. Paciente imunossuprimido, com associação com quadro febril infeccioso, rebaixamento prolongado do nível de consciência, déficit focal associado, tá bom? Eu não vou saber se isso é uma doença cerebrovascular ou se é uma paralisia de Todd, então vale tomografar esse paciente. Neoplasia cerebral conhecida, eu preciso ver como que está esse tumor. Paciente usuário de anticoagulante, que tem uma predisposição grande a sangramento intracraniano, cefaleia persistente e considerar fortemente em idosos, maior de 60 anos, tá bom? Lembrar que ressonância é um exame mais sensível para avaliação do sistema nervoso central, mas infelizmente a gente não tem amplamente disponível. Então vai a nossa boa e velha tomografia mesmo, que é o que a gente tem, tá bom? E eletroencefalograma, ele faz parte da avaliação da primeira crise. 23% dos eletroencéfalos que a gente faz tem achados patológicos epileptiformes. É uma sensibilidade baixa que pode ser melhorada com alguns fatores. Privação de sono, fotoestimulação, por exemplo, luzes estroboscópicas, hiperventilação e assim por diante. Ajuda muito a classificar a crise convulsiva, a gente tem inúmeras, e ele deve, assim, idealmente ser feito precoce, tá bom? Mas a gente sabe que não é um exame amplamente acessível na nossa realidade, e a principal conduta que a gente precisa tomar a decisão é se eu vou pedir esse eletroencefalograma em regime de internação ou se eu vou encaminhar esse paciente para segmento ambulatorial e fazer o eletroencefalo ambulatorial, tá bom? Para isso, para o pessoal do Next HSH, a minha sugestão é discutam com a telemedicina da Neuro, tá bom? Não se prendam muito a tomar essa decisão. Tem uma série de critérios para pedir eletroencefalograma na urgência versus ambulatorial, mas isso é muito detalhe, são muitas coisas a levar em consideração, não vale a pena gastar tempo falando sobre isso. E a gente tem o recurso da Neuro de sobreaviso, então vale a pena discutir com eles essa conduta, tá bom? E voltando ao nosso caso, esse paciente chegou para a gente na emergência 1 depois de 15 minutos do início dos abalos e continua convulsionando, o que eu faço agora. Então, a gente já tem um estado de mal epilético maior do que 5 minutos, que o paciente está convulsionando. E a gente volta para esse guideline da Sociedade Americana de Epilepsia, que eles mostram, assim, qual é a minha primeira linha de tratamento medicamentoso. E o protótipo das nossas medicações são benzodiazepínicos, tá bom? O que a gente tem de recurso no pronto-socorro? As nossas 3 primeiras linhas de tratamento são benzodiazepínicos parenterais. Lorazepam, apesar de ter um melhor perfil farmacocinético, a gente não tem disponível no pronto-socorro. É raríssimo de ter lorazepam disponível, são poucos serviços que tem, isso é mais realidade americana, então não vou falar muito sobre ele. Diazepam acaba sendo nossa primeira linha de tratamento para uso intravenoso, a dose é de 0,15 a 0,2 miligramas por quilo por dose, no máximo de 10 miligramas por quilo, tá bom? Eu posso repetir essa medicação e se eu não tiver acesso venoso, por exemplo, o paciente está convulsionando na rua, ele acabou de entrar convulsionando, uma ótima escolha é o midazolam intramuscular. Lembrar que não se faz diazepam intramuscular, muita gente usa de forma errada, tem uma absorção errática, tem dano miotóxico, então não se usa diazepam intramuscular. Para via intramuscular, nossa escolha é midazolam, tá bom? Geralmente no pronto-socorro o que a gente vai usar é isso. Existem algumas outras vias de administração, diazepam pode ser administrado via retal, midazolam tem formulação intranasal, mas na nossa prática, geralmente o que a gente vai usar é isso. Diazepam endovenoso ou midazolam intramuscular. Tem estudo comparando as duas coisas, então midazolam IM versus diazepam EV, ambas as apresentações são igualmente eficazes. Então,
não tem acesso venoso, não precisa ficar se degladiando para conseguir acesso venoso. Vai de mida IM que vai super bem para tratar esses pacientes, tá bom? Aqui um resuminho das doses, então diazepam 10mg EV ou midazolam 10mg intramuscular. Eu posso usar 2 a 3 doses a cada 5 minutos se o meu paciente continua convulsionando. Geralmente a gente usa 2 doses, uma primeira e uma segunda em casos refratários. É raro ficar insistindo tanto no benzodiazepínico. E principalmente, gente, não usar benzodiazepínico se o paciente já não está mais em crise. Ele convulsionou na rua, chega para você sem crise convulsiva, não precisa fazer diazepam endovenoso para esse paciente, tá bom? Não tem necessidade. E aqui é um trabalho que comparou um pouquinho o lorazepam com o diazepam, porque a gente tem um melhor perfil farmacocinético do lorazepam, mas a gente não tem ele disponível. Não é crime, não é errado não ter o lorazepam, tá bom? Então, essa meta-análise mostrou que não tem diferença em taxa de eficácia de cessar a crise entre você usar diazepam e lorazepam, tá bom? Então, podem usar o diazepam sem problema nenhum. Você administrou 10mg EV, 3 doses de benzodiazepínicos, ele não cessou os abalos convulsivos ou retornou ao nível basal de consciência. E agora o que a gente faz? Então, a gente começa a entrar no universo do estado de mal refratário, tá bom? Ainda não estamos no estado de mal refratário, mas estamos caminhando a isso. E o que a gente usa são fármacos antiepiléticos endovenosos, tá bom? Nossas três escolhas são a fenitoína endovenosa, que acaba sendo o que a gente mais tem disponível. Ácido valproico EV é raro da gente ter disponível, levetiracetam é mais raro ainda, tá bom? Outra alternativa, se você não tem nenhuma dessas opções, seria o fenobarbital, tá bom? Nessa dose de 15mg por quilo. Mas a nossa primeira escolha no pronto-socorro, o que a gente tem mais disponível, é a popularmente chamada idantalização. A gente usa a fenitoína, a dose de idantalização é de 15 a 20mg por quilo, isso é a dose para estado de mal epilético. No adulto de 70 quilos vai dar cerca de 4 a 5 ampolas, então não façam 2 ampolas de fenitoína, 3 ampolas de fenitoína para um adulto de 70, 80 quilos e digam, não, eu idantalizei esse paciente. Não é isso. Idantalização, a dose é de 15 a 20mg por quilo, a gente precisa respeitar isso. A velocidade de infusão é de cerca de 50mg por minuto, geral, dá mais ou menos uma ampola a cada 5 minutos. Então, se eu vou fazer uma dose de 4 ampolas, 4 a 5 ampolas, correr isso em 30, 40 minutos, tá de bom tamanho, tá bom? Uma regra prática para vocês, eu multiplico o peso por 20 e divido por 250, que é quantos miligramas tem na ampola. E aí isso eu vou correr em 30, 40 minutos. Lembrar, pessoal da enfermagem, principalmente, a gente não dilui fenitoína em soro-glicosado, tá bom? A fenitoína no soro-glicosado, ela faz precipitação no catéter, então não usem, é diluição exclusiva em soro fisiológico. Nossas outras alternativas, ácido valproico, 40mg por quilo EV, levetiracetam, 60mg por quilo EV, mas é raríssimo da gente ter disponível essas duas medicações. Outra alternativa é o fenobarbital, nessa dose de 15mg por quilo EV, tá bom? A gente acaba usando mais em pediatria. Esse estudo do New England comparou as 3 medicações que a gente tem, levetiracetam, fenitoína e o valproato, porque tinha essa dúvida, nossa, a gente só tem fenitoína e vale a pena usar fenitoína? Será que a gente não precisa do valproato, por exemplo? E a gente viu que a taxa de eficácia de cada uma dessas medicações não teve nenhuma diferença significativamente, estatisticamente significativa, tá bom? Então, uma taxa com levetiracetam 47, 45 com fenitoína e 46 com valproato, para fins estatísticos, é a mesma coisa, tá bom? Então, podem fazer a idantalização normal, vocês não estão tratando pior esse paciente.
E se o meu paciente não respondeu à idantalização, o paciente não conseguir manter ele sem crises convulsivas, não retornou ao nível neurológico, nesses casos aí a gente entra no estado de mal refratário. Aqui, gente, não tem muita evidência científica das condutas, tá bom? Não tem nenhum estudo com uma robustez metodológica que mostrou, ó, é melhor fazer isso, é melhor fazer aquilo. A gente tem 2 caminhos a seguir. Se esse paciente tiver uma via aérea pérvia, ele está com a via aérea pérvia, está respirando, não tem nenhum comprometimento de patência de via aérea, eu até posso fazer uma segunda dose de anticonvulsivante. Eu fiz 20 miligramas por quilo de fenitoína na idantalização, eu posso fazer uma dose adicional de 10 miligramas por quilo ou fazer um outro anticonvulsivante. Por exemplo, fazer uma dose de 15 miligramas por quilo de fenobarbital, tá bom? É uma alternativa para eu não precisar entubar esse paciente, tá bom? Mas, se eu fiz a segunda dose e não resolveu, ou se esse paciente tem falha de proteção de via aérea, aí não tem jeito. Intubação orotraqueal, deixar todo o material pronto desde o passo anterior e proceder à intubação orotraqueal e usar anticonvulsivante em infusão contínua, tá bom? Que é essa terceira linha de tratamento. Eu vou deixar uma infusão no mínimo de 24 a 48 horas e eu vou desmamando 25% de 6 em 6 horas, checando se ele continua em estado de mal ou não, tá bom? Só um ponto de atenção da intubação desses pacientes. Não é o foco falar de abordagem de via aérea, mas lembrar que esses pacientes, teoricamente, eles têm uma desregulação neurológica dos mecanismos excitatórios e inibitórios do sistema nervoso central. Então, tem alguns especialistas que sugerem que a gente teria um benefício maior em associar hipnóticos, né, os indutores, de fisiopatologicamente diferentes. O que eu quero dizer? Eu sedar esse paciente na minha indução com midazolam, que é um agonista GABAérgico, eu já usei isso antes, já usei 3 doses de anticonvulsivante, não tem muito benefício para eles. Uma coisa que eles sugerem de associação é a ketamina, tá bom? Porque eu vou ter uma inibição glutamatérgica com antagonismo NMDA da ketamina, ou associar a ketamina com propofol, que é o ketofol que a gente chama popularmente. E aí eu teria tanto o propofol com agonismo GABA-A, quanto a ketamina com antagonismo NMDA. Eu associaria as duas vias, isso pensando em melhorar o controle da crise. E outra coisa, cuidado em bloquear esses pacientes, tá bom? Eu vou fazer uma sequência rápida de intubação. Eu faço uma indução com ketamina e eu bloqueio ele com rocurônio. Não pensem que controlou a crise porque ele parou de convulsionar. Ele parou de convulsionar porque ele está bloqueado. Lá no sistema nervoso central dele, ele continua com a desregulação elétrica, tá bom? Então, bloqueador neuromuscular não trata crise convulsiva. A única coisa que vai acontecer é que eu vou sair de um estado de mal epilético convulsivo para um estado de mal epilético não convulsivo, tá bom? Então, se eu for bloquear, principalmente bloqueador neuromuscular em infusão contínua, eu perco o parâmetro. E aí eu precisaria de um eletroencefalograma contínuo para ver como está a atividade elétrica desse paciente. Então, bloqueou, continua com o seu tratamento de estado de mal, tá bom? Não é o seu bloqueador que tratou o estado de mal refratário que ele estava. E, acima de tudo, evitar bloqueio neuromuscular contínuo para esses pacientes, porque você perde parâmetro. E aqui aqui, aliás, são as doses. Isso aqui é só uma comparação entre os diferentes fármacos que a gente tem. Então, não tem grandes evidências, mas a gente acaba preferindo midazolam e propofol em infusão contínua.
Lembrar dos riscos de benzodiazepina com infusão contínua, aqui estão as doses. Então, midazolam, geralmente, a gente deixa uma dose inicial de 0,1 a 0,4 mg por quilo hora, e o Propofol, geralmente, uma dose de 5 a 10 mg por quilo por hora, tá bom? Esse aqui é um guideline de estado de mal refratário que eu coloquei para basear um pouquinho vocês. Até, assim, tiopental é uma coisa que pode ser usado como barbitúrico, mas a gente não usa com muita frequência, como primeira escolha, tá bom? A gente acaba usando ou benzodiazepínico ou propofol mesmo como primeira linha. Para terminar, gente, a gente tem o estado de mal não convulsivo. Eu não vou falar sobre isso porque é um universo completamente diferente. Assim, é muito difícil de manejar estado de mal não convulsivo. Basicamente, é um estado de mal epilético, que a gente tem aquela desregulação neurológica, mas eu não tenho abalos motores, eu não tenho crises tônicas, crises clônicas e assim por diante. Coisas que podem me levar a pensar no estado de mal não convulsivo são essas: comprometimento cognitivo e tal, ou seja, paciente que tem um comprometimento cognitivo agudo persistente. Às vezes eles fazem abalos motores sutis em extremidades ou mastigatórios, desvio ocular, desvio cefálico, bloqueio de fala, alteração comportamental e rebaixamento prolongado do nível de consciência, tá bom? Para estado de mal não convulsivo, não tem jeito, é eletroencefalo contínuo, tá bom? Então, como é difícil da gente ver, e é mais difícil ainda da gente manejar, eu não vou gastar tanto tempo falando sobre isso. E aí, um pouquinho só de pincelada sobre medicações anticonvulsivantes. O Zincone vai falar um pouco mais sobre cada uma delas e a farmacologia delas. Mas, assim, em geral, funcionam para a maioria das crises clobazam, lamotrigina, levetiracetam, piramato e valproato, tá bom? Uma boa escolha para crises convulsivas em geral, isso está no up-to-date, é o valproato. É um anticonvulsivante muito bom, muito eficaz para a maioria das crises. A dose é de 10 a 15 miligramas por quilo por dia, em 2 a 3 tomadas diárias. No HSH, a gente tem ele em solução líquida. Então, uma posologia que a gente faria, seria uma boa primeira escolha, seria 5 ml de 8 em 8 horas, por exemplo. Para crises focais, a gente tem outras medicações que funcionam um pouco melhor. Carba funciona bem, oxcarba também, fenitoína e primidona, tá bom? Fenitoína, apesar da gente usar muito, toda crise convulsiva, fenitoína. Fenitoína, dantaliza, fenitoína, 100 de 8 em 8 e assim por diante. Fenitoína é um anticonvulsivante ruim para crises generalizadas, tá bom? Então, se meu paciente tem uma crise convulsiva generalizada, talvez valha a pena claro, eu vou idantalizar ele para tirar ele do estado de mal, mas talvez valha a pena eu deixar de manutenção um valproato, por exemplo, do que uma fenitoína, tá bom? Mas isso é uma coisa, assim, anticonvulsivante de manutenção, principalmente paciente que vai embora do PS, é uma coisa que dá tempo de vocês discutirem com a neuro. Então, não se prendam muito a tomar essa decisão sozinhos, tá bom? Aqui, só esquematizando isso, a gente tem drogas de amplo espectro, então, ácido valproico, que é o valproato, lamotrigina, levetiracetam são boas escolhas, clobazam também. E para crises focais, aí a fenitoína é uma boa escolha. Para crises generalizadas, não tanto, tá bom? E é isso, gente. Essas foram as referências que eu usei. Então, o UpToDate tem bastante coisa. Para quem não conhece o UpToDate, sugiro que conheçam. É um jeito muito bom de vocês estudarem. Tem esses guidelines da ILAI, que é uma instituição internacional sobre tratamento de epilepsia nos adultos, e os cursos do HC também, eles têm um curso tanto de emergências clínicas gerais, em que eles falam sobre abordagem da crise convulsiva, tem um curso específico de emergências neurológicas, é muito bom, eu estou fazendo e estou gostando bastante, então quem tiver interesse, vale a pena, tá bom? Então, obrigado para todo mundo que participou aí. E não teve lista de presença hoje, mas assistam as próximas aulas aí. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado para todo mundo aí.